Bom dia pessoal, tudo bem? Rafael aqui. Hoje vamos fazer mais uma live, mais uma aula aqui da Academia Doca. A gente está aqui com nossos vendedores novamente. Esperar o pessoal ir entrando para a gente poder começar a fazer a live e falar sobre o tema de hoje, que é bem interessante, acaba trazendo bastante valor para o lojista, para o cliente, né? Acaba entendendo mais sobre o coração da bicicleta, que seria justamente a bateria. Que é um tema que ainda gera muita dúvida, tanto em vendedores, em técnicos, em consumidor final. Então, é um tema bem interessante, bem bacana, bem informativo também para quem está nesse mundo de veículos elétricos. Beleza? A live vai ser pelo Instagram hoje, pessoal. Era para ser pelo TikTok, mas o TikTok está com alguma estabilidade no sistema e a live está caindo lá. Então a gente vai ter que fazer aqui pelo Instagram dessa vez. Mas acredito que na semana que vem já vai estar tudo certo e a gente faz a live pelo TikTok. Beleza? Vale ressaltar também que a gente vai trabalhar com outras lives, outras plataformas também, para poder trazer live toda quinta-feira aqui no nossas páginas, beleza? Então a Doca 55 vai estar no TikTok, no Instagram, na Twitch, então vai ser bastante plataformas para todo tipo de cliente poder assistir também, beleza? E elas também vão ficar fixadas em todos os perfis, tanto aqui no Instagram quanto nas outras plataformas também. Isso mesmo, beleza? Lembrando que essa voz é do marketing, está aqui com a gente também, vai apresentar a live junto comigo, aqui de fundo, beleza? E nossos vendedores estão aqui com a gente também, acompanhando o trabalho, acompanhando a live, beleza? Então, já pode começar a falar sobre o tema, abordar um pouco mais. O pessoal já está entrando. Pode iniciar. Beleza, então. Vamos lá, né? Primeiramente, sejam muito bem-vindos a mais uma live, mais uma Academia Doca 55. O treinamento de hoje vai ser sobre baterias, né? Entender um pouco mais sobre isso, sobre um tema mais delicado, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, né? O nosso tema é muito interessante. Primeira coisa, primeiro tópico aqui que o pessoal acaba perguntando sobre volts e amperes, né? Voltagem e amperagem, tensão e corrente. Acaba tendo uma dúvida bem frequente sobre isso e qual que é a diferença entre elas, né? Primeiro passo é entender o que é cada uma delas de fato, para depois poder falar sobre a diferença. Então, volts, ampere. Volts seria a pressão. A gente até fez aqui uma ilustração aqui sobre como que a gente pode entender isso um pouco mais. Então, o volts é a pressão, a força que essa energia vai passar para a bicicleta. Então, entendendo isso, a gente tem que perceber que amperagem é outra coisa, seria como a corrente, a quantidade de energia que vai passar. Então, volts, a pressão, é a força que ela vai passar para a bicicleta, e a amperagem a gente pode colocar como a largura, então vai ter mais quantidade de corrente passando para a bicicleta, né? Então, a gente coloca volts, pressão, a voltagem, né, seria a pressão, e amperagem, a gente entende que é a corrente, não seria relacionada à força, seria a quantidade que ela vai ter. Então tá, entendendo isso, a gente começa a pensar, como que eu tenho mais autonomia na minha bicicleta? Se eu tenho mais volts ou mais amperes? Mais autonomia na bicicleta, você vai ter com mais amperes, porque vai ter mais células também na sua bateria. Então, quanto mais células, mais amperagem. Você vai ter mais autonomia para poder entregar. Né? Aqui, a gente entende que mais amperagem tem mais força, seria o torque, e vai ter mais consumo. Então, a bicicleta consegue trabalhar melhor dessa forma, com mais amperagem. Então, ela vai entregar mais por mais tempo, na verdade. Ela vai ter mais autonomia maior por conta dos amperes, não por conta da voltagem, beleza? Então, agora que a gente entendeu isso, a voltagem ela é a pressão, a força que isso vai trazer para a bicicleta. Então, quando a gente soma a voltagem e a amperagem, a gente consegue trazer mais potência dessa maneira, beleza? Só um minutinho, tem uma alarme tocando aí. Vamos lá. Voltando aqui, quando a gente soma a, a voltagem e a corrente, a gente tem a potência, né, que essa bicicleta vai entregar. Então, como que eu vou ter uma bicicleta mais potente? Não é com mais amperagem. Com mais amperagem, ela tem mais autonomia, ela vai entregar mais, vai andar mais essa bicicleta, né? Vai conseguir ter mais esse resultado de distância mesmo do trajeto que a bicicleta vai utilizar, beleza? Enquanto a amperagem é mais relacionado à própria força que ela vai entregar, que ela vai ter. Então a gente tem baterias de 48 volts, que geralmente são nossas bicicletas mesmo, 48 volts. Acredito que a maioria dos nossos modelos são 48 volts.
Somente alguns modelos, por exemplo, patinete, que vai ter uma bateria menor, geralmente. Tem bateria de 36, 48, 60, 72 volts. Então, são veículos mais fortes, baterias mais fortes, né? Agora, relacionado à potência, por exemplo, ela vai vir mais para o lado aqui da voltagem, a potência do modelo. Então, vai ter relação com controladora, motor e a corrente que ela passa, né? Então, você vai precisar dos dois, na verdade, da amperagem e do volts, da voltagem. Então, juntando os dois, a gente consegue trazer potência para a bicicleta, não só relacionado ao volts ou amperagem, tem que ter os dois. Não adianta eu ter uma bicicleta, por exemplo, de 60 volts da bateria e a amperagem dela ser baixa, de 10 amperes, por exemplo. Então, não vai entregar o que ela precisa, vai ter autonomia bem baixa. Se é uma bike potente, porém baixa autonomia, então você não vai conseguir rodar muito com ela, por exemplo. Então, as duas têm que ornar para poder entregar tanto a velocidade, a potência, também em relação à autonomia que ela vai entregar, beleza? Juntando os dois, a gente tem essa parte da potência. Então, a gente entende que precisa ter uma boa amperagem e uma boa voltagem. E é o que as nossas bicicletas entregam. Então, a gente entendendo isso, a gente consegue agregar mais na hora da venda e passar isso para o seu cliente também. Porque, por exemplo, vai ter outras marcas que vão ter bateria de 36 volts. Então, a nossa tem 48, com amperagem de alguns modelos de 19, 18, 15 amperes. Então, entrega os dois, tanto a autonomia quanto a potência, a força que vai precisar para a bicicleta. Beleza? Agora que a gente entende isso, a gente já sabe que não é uma coisa muito complexa para poder trazer para o seu cliente. E percebendo isso, entendendo isso, a gente consegue traduzir melhor para o cliente, para o lojista e também para o consumidor final. Para você que é lojista, que acompanha a nossa live, você que trabalha com isso, entenda isso também. Né? Anota isso, esse tipo de informação é bom ter guardado para quando um cliente te perguntar, acredito que até o nosso time comercial consegue dizer até melhor que eu. Eles estão direto em contato com o cliente, perguntando, tirando essas dúvidas na hora de comprar. Então, qual bike é mais potente? Qual bike tem mais autonomia? Então, tudo isso está relacionado diretamente com isso, né? O coração da bicicleta. Então, se tiver mais ampere, vai ter mais autonomia. Se tiver mais voltagem, tem mais força, digamos assim. Beleza? Então, somando os dois, a gente tem a potência. Beleza? Então, agora, referente a esse tema aqui da bateria de 48 volts, da amperagem dela, da largura, da potência, ficou alguma dúvida sobre isso? Alguma parte que vocês vão perguntar? Uma pergunta. A bateria de 48 volts, o máximo de amperagem que eu posso ter dela é de 20 amperes? Ou poderia, entre aspas, uma bateria de 25 amperes? Certo. Então, isso vai depender muito da controladora também que a bicicleta vai ter. Né? Então, a gente tem controladoras de 1000 watts de potência, tem motores também de 1000 watts de potência. Né? Então, a gente tem que saber a capacidade máxima que ela vai entregar, que ela é permitida. Então, por exemplo, a de 1000 watts que a gente trabalha, uma V40, uma X-Quick Action, tem a capacidade máxima de 25 amperes. Então, o pico que ela vai trabalhar máximo são 25 amperes. Enquanto uma bike de 750, como uma V20 Mini, tem 21 amperes. Então, a gente tem que entender esses limites para poder trabalhar com a bicicleta, para poder fazer a parte elétrica dela. Porque, de repente, fala assim, vou trazer uma bateria aqui que vai ter 30 amperes, 72 volts e 36 amperes. Vamos lá. Esse tipo de produto, se encaixar na sua bicicleta, top. Porém, tem uma única diferença, que ela vai ultrapassar os limites que a controladora e o motor aguentam. Então, de repente, a pessoa fala, vai ter mais autonomia. Mas se ela tiver mais autonomia, mais potência, mais força, digamos assim, na bateria, ela vai acabar tendo uma sobrecarga em outras peças que não são compatíveis. A gente sempre comenta com quem está querendo comprar peça que não pode, a gente não vende peças para o cara fazer uma adaptação. Isso. Entendeu? Justamente por isso que eu fiz a pergunta. E todo mundo pergunta, olha, o fulano de tal faz uma bateria para mim específica com 25 amperes. Posso pôr? A gente sempre diz que não, por isso eu fiz essa pergunta. Entendi. Porque não é só a bateria, né? Tem os outros componentes. Exato. Então tem que respeitar o limite da bicicleta, entender a controladora, o motor, para poder saber se eu posso agregar isso, trazer esse tipo de adaptação, esse tipo de upgrade que o pessoal fala na bicicleta. Né? Pergunta? Agora uma relação mais prática aqui, Rafa. Imaginar que um entregador pese 80 quilos e tem que levar uma bag ali com alguns produtos que chegam a 15 quilos, né? Certo. E aí, aonde entra a voltagem e a amperagem quando o cara está ali no dia a dia, entendeu?
que vai acabar consumindo mais, o que Entendi. isso relaciona, né? Ele sofre Bacana. numa subida, numa descida, enfim. Bacana, porque isso já agrega, até a gente vai entrar no nosso próximo tópico, que é sobre justamente a autonomia. O que interfere na autonomia? Então, já respondendo a sua pergunta, né, o que vai interferir na autonomia? Vamos começar então por essa parte do peso. Né? O peso, alguma coisa para acrescentar? Não? Beleza. A gente tem que entender o seguinte, a bateria da bicicleta é uma parte muito complexa, que a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque a bateria, ela tem a gente dá uma previsão de até 60 quilômetros na maioria das bicicletas, dependendo do contexto. Né? Então ela faz até 60. Então por que seria até 60? Justamente porque tem várias coisas que podem interferir justamente na autonomia da bicicleta. Então ela pode ter 20 amperes, mas ela vai ter uma autonomia diferente comigo e que tenho, por exemplo, eu tenho 86 quilos. Então uma pessoa de 70 quilos vai ter mais autonomia do que eu, naturalmente. Mas isso também vai ser dependendo do meu uso. Por exemplo, eu vou pedalar com a bicicleta elétrica. Ela é uma bicicleta elétrica. Então a gente faz o quê? Pedala. A bicicleta ela tem o pedal justamente para isso. Ela tem o sensor de pedal assistido, que ele vai utilizar, por exemplo, vai entregar mais autonomia do que se você só acelerar. Então, de repente, a pessoa tem 70 quilos, eu tenho 86, mas eu pedalo e a pessoa só acelera. Então, ela vai consumir mais bateria do que eu, porque eu estou pedalando. Então, eu estou fazendo render a autonomia dessa bateria, né, da bicicleta. Enquanto a pessoa que só acelera vai gastar bem mais do que eu. Então, o primeiro passo, né, sobre entender sobre essa parte é o peso. Segunda coisa seria trajeto, né? Vai ter muita subida, é um trajeto mais íngreme, é um trajeto com muita descida, é um trajeto rápido, é um trajeto reto. Então, entendendo isso, a gente começa a traduzir para o cliente. Se o cliente pega muita subida, pega muita descida, caminho reto, entendendo isso, muito morro, traz também essa diferença de autonomia. Então, o segundo passo é o trajeto que ele vai pegar também. O trajeto mais reto, mais plano, entrega mais autonomia. Mais subida, vai forçar mais a bike, vai utilizar mais a bicicleta, né? Então vai ter menos autonomia também. Né? Agora, sobre terreno, outra coisa que é importante a gente entender. Areia, terra, asfalto, paralelepípedo, isso interfere também. Um terreno, um asfalto que está pleno, a gente consegue utilizar a bike mais lisa, a bike vai rodar mais natural. Então, a areia é mais denso, então vai forçar mais, ela vai ter que ter mais força para poder entregar isso. Né? Já sobre essa parte que você perguntou para mim, voltando à sua pergunta, sobre o peso do motoboy, do entregador, junto com a bag, o que vai interferir nisso? Ele vai precisar de uma bike potente, uma bike forte, na verdade, né? Com a bateria de 48 volts, por exemplo. Bateria de 48 volts e a amperagem, ela vai ser muito crucial nisso para entregar a autonomia que ele precisa. Então, uma bicicleta de 19 amperes, como a X50 Action, ela vai desempenhar mais para alguém que trabalha com entrega, porque ela vai ter 19,2 amperes, vai ter mais autonomia, uns 30% a mais do que o 15,6. Então, a bateria é menor, de 3 amperes, por exemplo, também. A bateria é bem menor do que uma de 19. Então, isso ele vai perder autonomia muito rápido, enquanto a bike vai estar entregando a velocidade que ele precisa. Né? Ele vai entregar a velocidade, porém a autonomia vai cair com mais peso. Então, quanto mais peso tiver, menos autonomia vai ter também. Então, são muitas variáveis que pode ter para entregar a autonomia correta. Né? Por isso que a gente sempre pontua até 60 km. Porque quando a gente entende isso, começa a traduzir para o cliente, a gente evita até algum tipo de pós-venda, alguma demanda de pós-venda, dúvidas futuras. Porque se você prometer para o cliente que a bike vai entregar dele 60 km, é difícil você conseguir garantir isso, porque você não sabe o peso que o cara vai ter, a calibragem que o cliente vai estar usando também dos pneus, que tem que estar correto também, porque isso influencia direto, né? Além da calibragem também, o peso que o cliente vai carregar, então o trajeto que ele vai ter, tudo isso vai afetar no uso da bicicleta. Então a gente entende, explica para o cliente. Quando a gente explica para o cliente, a gente evita problema futuro. Então, entendendo isso, pode falar. Desculpa cortar, mas em relação a problemas futuros e a questão dos ciclos da bateria, qual seria a melhor forma de você obter o melhor desempenho e fazer o uso correto? A questão, muitos clientes vêm e perguntam, posso usar até o final, até esgotar completamente a bateria? Como a gente consegue obter a melhor vida útil e quanto tempo de vida útil? Bacana, bacana. É uma pergunta até que a gente já vai entrar no nosso próximo tópico também, que eu até deixei aqui anotado aqui, que é os cuidados com a bateria. Então, que tipo de cuidado que a gente tem que ter com essa bateria, né?
para durar mais a bicicleta, para durar mais a autonomia, a vida útil do produto. Então, a gente tem que entender que as baterias têm células, igual de um celular, por exemplo, e ele vai se desgastando conforme o tempo, natural. Né? Então, o primeiro passo é não deixar, o ideal seria não deixar a bateria descarregar 100%. Quando a gente descarrega ela 100%, força mais a bicicleta, né? Força mais a bateria das células dela. Ela vai apagar. Ela vai apagar e depois você tem que carregar ela para poder ligar de novo. Então, o ideal seria não deixar ela descarregar 100%, colocá-la para carregar novamente e deixar o prazo dela carregar 100%. Né? Claro que não tem problema, a bateria não vai viciar. Um mito, a bateria pelo menos a de lítio, colocar ela para carregar com 50%. 50% não tem problema, não vai viciar a bateria. Vai chegar nos 50%, vai descarregar rápido. Não tem isso. Isso é depois de muito tempo de uso, né? Porque a bateria ela tem a vida útil de cerca de 1000 ciclos. Um ciclo é de 0 a 100%. Então, dos 30 a 80, 1000 ciclos, né? Então, a gente começa a perceber que a bateria tem seus cuidados para ter a vida útil maior. Não é simplesmente pegar, colocar para carregar e depois tirar, deixar zerar. Então, tem coisas que a gente tem que fazer para ter esse cuidado. Outra coisa, pode falar. Então, no caso, ela tem cerca desses 1000 ciclos. Isso. Se você deixa ela descarregar 100%, isso pode diminuir essa quantidade de ciclos dela. Os ciclos vai se manter, o que vai fazer é degradar mais as células, né? Então, a longo prazo, o ciclo diminui sim, mas, por exemplo, você fez uma vez, não vai perdi um ciclo, isso não acontece, né? Mas se você fazer a longo prazo, você está forçando as células, então vai acabar prejudicando e diminuindo a vida útil dela. Outro cuidado que a gente tem que ter é a forma de armazenamento da bateria. Então, tirei a bateria da minha bike, moro num apartamento. Vou subir para o meu 10º andar. Tirei a bateria, vou colocar para carregar. Aí eu coloco na pia da cozinha, do lado da onde fica a torneira. Então, mas eu passo o pano de colocar. Mas tem umidade. A gente tem que entender que a bateria tem que ser carregada, tem que ser armazenada em lugar sem umidade e sem muito calor. Então, onde não pega sol de preferência. Principalmente porque tem alguns dias que fazem um sol maior, a bateria ali vai ficar esquentando. Isso acaba ocasionando problema na bateria também. Né? Deixar ela em contato, por exemplo, em cima de um lugar úmido, porque ela tem a parte de ferro, que pode acabar causando oxidação ali na parte metálica, né? Onde encaixa a bateria para poder fazer a recarga. Então, esse tipo de cuidado é essencial para manter a vida útil da sua bateria. De repente, até evitar algum curto, né? Porque se você molhar isso e depois tiver contato com a eletricidade, na hora que você encaixar na bateria e ligar ela, pode acabar causando algum curto e até você perder a sua bateria. É recomendado passar a prática do filme para os entregadores que estão trabalhando na rua? Claro, é uma pergunta que o pessoal tem começado a fazer. Eu já vi muita gente fazendo também, trabalha com isso aqui em São Paulo, né, de trabalhar e embrulhar essa bateria. É muito bom sim, porque as nossas bikes elas não têm a resistência muito alta à chuva, né? Então, água, esse tipo de coisa não pode ter contato direto. Até a limpeza da bike a gente faz com um pano úmido. Então, sim, é válido para proteger. Quanto maior a proteção da bike, a gente evita de dar algum problema e também aumenta a durabilidade do produto, a vida útil dele. E entendendo isso, a gente consegue trazer mais alguns cuidados. Então, referente a essa parte, pode falar. Uma pergunta minha e de uma pessoa que está participando aqui. Então, no caso, é recomendado que o entregador faça esse processo de cobrir a bateria, mas isso também não vai garantir que a chuva não possa acabar afetando a bateria. Não garante, né? Até porque a gente não sabe exatamente como que vai ser essa chuva. Pode escorrer alguma parte ali. Então, todo cuidado é pouco. Funciona, mas não garante 100%. Isso, exatamente. Então, vai evitar de dar algum problema, claro, mas também não é 100% de certeza, beleza? Certo. O Silva Marcos perguntou, é melhor carregar toda vez que usar ou quando a bateria estiver abaixo de 20%? Cara, não tem muito em relação a isso. É mais não deixar ela descarregar. Então, se tiver nos 20% ali, por exemplo, de um celular que avisa quando está 20%, você já pode colocar para carregar. Até seria melhor. Para você deixar a bike parada, por exemplo, armazenada, não vou usar a minha bike durante um mês, vou viajar. Vai guardar a bike, por exemplo, você vai pegar a bicicleta, o ideal é tirar a bateria da bicicleta, porque se você deixar a bike parada por muito tempo ali, fixada nos encaixes, o que vai acontecer? Pode gerar zinabre, que é como se fosse uma oxidação. Ela pode gerar zinabre se ficar ligada ali muito tempo parada, a bike, e não ter nenhum contato com ela, não ligar, não tiver uso da bicicleta, ela vai acabar
trazendo desenado e também danificando, de repente até queimando, perdendo uma bateria. Então, a gente tem que ter esses certos cuidados para aumentar a vida útil do produto, né? Então, a bateria, naturalmente, ela vai se desgastar. Então, se a gente tiver mais cuidados, ela vai durar mais tempo. Falar. Nossos carregadores são bivolts, certo? Correto? Dito isso, eu poderia carregar em qualquer lugar, em qualquer tomada na rua, ou você acha que é interessante eu carregar em uma tomada de confiança? Como você auxilia nesse caso? O que você sugere? Certo, então, nesse caso, o que acontece? As nossas baterias, elas são bivolts, como você falou. Nossos carregadores também. Então, a gente sempre recomenda utilizar uma tomada que é confiável. Então, tem aqui essa tomada na minha casa, ela não, tipo, não sei da procedência. Estou num lugar que eu não sei da procedência da tomada, não é confiável. Tipo, não recomendo. Até porque isso pode acabar gerando algum problema, né? Você não sabe se tem algum curto, a tomada já deu algum problema. Então, é importante a gente entender isso e saber se, por exemplo, a tomada fica do lado externo. Essa tomada aqui toma chuva. Já vira tomando chuva, então pode ter algum problema também. Né? Então, um lugar mais fechado é melhor para poder deixar a bateria. Um lugar fechado, tipo essa sala aqui, deixar a bateria carregando aqui não tem problema. Né? E até isso influencia até no próprio carregador. Então, um cuidado com a bateria essencial também é o carregador original. Então, o carregador que já vem com a bicicleta, a gente também trabalha com carregador. Então, você pode entrar em contato com o nosso time comercial também, está adquirindo o carregador original da bicicleta para poder vender e garantir o produto, né? Garantir a vida útil do produto. Então, o carregador original também é muito importante a gente trabalhar com ele para evitar de ter algum problema no futuro. E tem a nossa garantia, né? Os nossos produtos têm a garantia de 90 dias. Então, garantindo com a gente, você até evita, você passa mais confiança quando já trabalha com o produto original. Então, para você lojista, compra esse tipo de produto. A gente tem em estoque, compra, deixa na sua loja, deixa em estoque, porque se precisar, claro que o cliente já vai ter direto da demanda com você. Como a gente já falou até em outras lives, é importante que quando o lojista vai fazer a aquisição dos modelos que ele vai colocar para vender, ter algumas peças de reposição, sim. E o carregador acaba sendo uma coisa muito importante nesse caso, uma então, prioridade, né? né? Para evitar até que o cliente dele utilize um outro carregador, claro que Sim. isso não vai afetar na garantia que o cliente recebe em loja, mas pode gerar um problema que ele vai precisar auxiliar esse cliente a resolver. Perfeito. Né? Então, sobre cuidados com a bateria, tem mais alguma coisa que vocês queiram trazer? Mais alguma pergunta que vocês tenham para poder fazer sobre ela? Né? Cuidados com baterias, a gente tem que só ter mais em relação a isso mesmo, armazenamento da bateria, o uso dela para poder carregar também, e em relação aos carregadores originais. Fora isso, o uso da bateria acaba sendo tradicional. O ideal, né, só mais um adendo, deixar ela parada. Vou deixar a bateria aqui parada para utilizar daqui uma semana. Então, deixa ela com cerca de 50% a 70% para poder preservar ela. Igual quando você compra o celular, por exemplo, numa loja, e você vem e já está tipo 40%, 50% carregado. Ele não vem 100%, até porque ele vai acabar perdendo a bateria que já está nele. Então, deixa ela 50%, 70% vai ficar o ideal. Se porventura o cliente quer deixar a bateria na bike, certo? Né, o lojista pode indicar para ele desligar só o interruptorzinho lá da bateria? Pode fazer também, não tem problema. Até é bom que ela não vai já estar pronta para uso, ela não vai estar em stand-by, digamos assim, a bateria já vai estar desligada, vai estar parada, né? Então, bateria totalmente desligada, claro que isso a gente tem que falar num prazo curto. Prazo longo, desconectar a bateria e deixar ela guardada num lugar que não vai ter contato com umidade nem de sol, beleza? Essa é a orientação que o lojista tem que passar. Isso, é o ideal, beleza? Rafa, deixa eu fazer uma pergunta. Para quem utiliza a bike, levando sempre um carona, um passageiro, o excesso de peso pode diminuir a vida útil da bateria? E também tem alguns clientes que fazem adaptação na bike, trocam pneu, suspensão. Isso também pode diminuir a vida útil da bateria? Pode sim, em relação principalmente ao peso que você vai utilizar nela. Por quê? Se você tem uma bicicleta, por exemplo, a V20 Break Pro ou a X50 que cabe tranquilo 2 pessoas. Você usando sozinho, ela vai entregar uma autonomia. Se você usar com 2 pessoas, ela vai entregar menos autonomia. Por entregar menos autonomia, você vai ter que carregar ela mais rápido. Mas vai ter um trajeto que você faria de 10 km. Sozinho, em 2 pessoas, vai descarregar mais rápido. Então, esse trajeto você vai ter que colocar a sua bicicleta para carregar com mais frequência. Colocar ela para carregar com mais frequência vai diminuir os ciclos que ela vai ter. Então, consequentemente, diminui também a vida útil da bateria.
né? Então, quanto mais você utilizar, mais ciclos você vai utilizar. Então, vai acabar desgastando mais rápido do que você utilizar a bicicleta sozinho, por exemplo, né? Então, vamos lá. Sobre essa questão de cuidado com a bateria, ficou mais alguma pergunta? Tá tranquilo? No caso, ele até citou ali também a adaptação de pneu, suspensão, isso Isso, também verdade. vai interferir, né? Vai interferir também. Então, por exemplo, o pessoal coloca pneu de moto, de bicicleta, igual a gente já trouxe em outras lives também. O pneu de moto ele é mais pesado, vai forçar mais ali dentro do motor, e, consequentemente, por ser mais pesado, também vai influenciar direto no uso da bateria. Quanto mais peso a bicicleta tiver, menos autonomia ela vai render. Beleza? O motor também, né? Isso, do motor também. Vai forçar mais ali das engrenagens para poder girar mais e você vai desgastar mais as engrenagens proprietárias também. Beleza? Tem alguma pergunta no chat? Por enquanto, não. Um outro tópico aqui que a gente trouxe também, por gerar muita pergunta, são as bikes de 2 baterias. Como funciona o uso delas? Como é feito o uso das baterias? Se é simultâneo, se não Bacana, é? bacana. Vamos lá. Sobre ser simultâneo, a gente tem que entender sobre o uso da bike, né? Porque tem bicicletas que usam as 2 baterias ao mesmo tempo. Então, vamos pegar um exemplo da V29, que é o modelo que a gente trabalha aqui, 1000 watts de potência. Ela tem 2 baterias de 15,6 amperes. Não é porque ela tem 2 baterias, por exemplo, que ela vai ser mais potente ou mais rápida, né? Porque isso vai influenciar no motor, na controladora e algumas outras coisas também, beleza? A bike de 2 baterias, a V29, a V35, a V30, são modelos que a gente trabalha aqui, elas funcionam de forma independente. Então, eu consigo utilizar tanto a bateria de cima quanto a bateria aqui de baixo, né? Então, se eu posso deixar desligada, por exemplo, a bateria de cima e a utilização de baixo. Ou eu posso deixar as duas ligadas também, porque elas não vão estar trabalhando juntas, né? Então, eu posso utilizar somente uma bateria ligada e utilizar ela até descarregar a outra e aí sim ligar a outra e poder trabalhar com ela. Tanto é que essas bikes vêm com 2 carregadores, porque as baterias também carregam de forma individual. Então, a V29 você compra, vai o manual e 2 carregadores também. Então, até no próprio manual traz um pouquinho sobre isso também. A bateria funciona de forma independente. V35, a V30, V30 Elite e também a V29. V29, tirou a bateria para carregar, coloca e você pode colocar outro carregar em outro lugar também, não tem problema no caso, né? Mas são 2 carregadores, então ela não carrega de forma conjunta, são formas separadas. Então, coloca para carregar, coloca uma e coloca outra também, ou só aqui está descarregada, não tem problema, né? Mas elas funcionam de forma separada. Já a X100, ela funciona de forma conjunta, né? A X100 Elite que a gente trabalha, então ela tem 2 baterias. Até o formato delas é um pouco diferente, uma vai por baixo aqui dentro do quadro e outra parece uma mochilinha que vai aqui em cima. Então, ela funciona somente utilizando as 2 baterias mesmo, beleza? Ela não vai funcionar de forma individual. Até por isso que ela só acompanha um carregador. Então, a X100 Elite acompanha um carregador porque elas funcionam de forma conjunta. Então, as 2 baterias têm que estar carregadas para poder funcionar a bike. Beleza? No caso, então, uma V35, que elas funcionam de forma separada, ela vai ter mais autonomia do que a X100, que as baterias trabalham juntas, ou não vai interferir? Não necessariamente, né? Porque vai depender do uso dela também. Então, a gente calcula aí uma autonomia de até 120 km também. Porém, a X100 Elite ela tem 2 motores, por exemplo. Então, por ter 2 motores, ela vai consumir mais energia do que uma bicicleta que tem um motor só, como a V35 ou a V29. Então, só um motor ele vai consumir menos do que 2 motores. Então, a X100 Elite acaba tendo menos autonomia, porque quem compra a X100 Elite quer mais potência e autonomia. Então, ela vai entregar um pouco mais de autonomia do que uma V40, uma X100, uma X50. Só que, quando você utiliza 2 motores, ela consome mais bateria também. Isso vai exigir mais das baterias da bike e da controladora. Então, vai descarregar mais rápido também. Por isso que é muito importante o lojista ter esse tipo de informação, porque bate muito naquela questão de que cada bike atende a um perfil de pessoa. Exato. Então, a X100 vai ser para um perfil de pessoa que está buscando velocidade e potência. De repente, alguém tem um trajeto muito íngreme, de repente, muito subida. Né? Então já vai ser mais interessante para essa pessoa. Isso. E a V35 para uma pessoa que já precisa de uma autonomia mais extensa. Esse tipo de bicicleta que tem 2 baterias, um perfil de cliente que procura muito também é quem trabalha com ela fazendo entrega. Né? Então consegue ter como se fosse o dobro de autonomia. Eu falo como se fosse porque é aquela questão. De repente, uma bateria que só que o cliente vai utilizar, ele vai ter um trajeto que ele vai fazer até 40 km de autonomia. E com 2 baterias, ele vai fazer, por exemplo,
até 80, até 90, vai depender do uso também, aquilo que a gente já pontuou. Então, tudo depende do uso do cliente, do peso, do trajeto e essas outras coisas também. Beleza? O terreno, tem que ter esses cuidados para a bateria fazer o que ela precisa entregar mesmo. Beleza? Então, vai depender do uso e do perfil de cada cliente também. E é importante a gente entender que tem duas baterias e cada bicicleta tem uma forma de utilizar, né? E cada bicicleta também tem o seu perfil de cliente ideal. Então, voltando, X100, duas baterias funcionam de forma conjunta, elas trabalham de forma conjunta. Então, se carregar uma, vai estar carregando toda a bicicleta, beleza? Se você tem uma V29, tem dois carregadores, funciona de forma separada. Então, cada bateria funciona de forma independente uma da outra, beleza? Posso deixar uma carregando, posso deixar uma em casa e usar só uma, não tem problema. Agora, X100 tem que utilizar as duas, beleza? Certo. A gente tem algumas perguntas aqui. Certo. O Juninho Ribeiro, ele tem uma V35 e ele falou que o fusível tem queimado com frequência e ele quer saber se isso pode estar relacionado com peso. Cara, pode sim, porque assim, o fusível ele seria a pecinha que fica no equalizador, né? Dentro tem a controladora, na controladora tem um encaixe para um fusível para poder fazer essas duas baterias trabalhar de forma conjunta. Tem que entender também a velocidade que ele está utilizando. De repente a bicicleta pode estar desbloqueada. Se a bicicleta estiver desbloqueada, vai consumir mais do motor da bike e da controladora. Consequentemente, vai acabar dando esse tipo de problema, beleza? É importante entender isso, de repente procurar alguma assistência técnica, se ele não trabalha com isso, né? Se ele não é mecânico ou algum técnico especializado para poder entender sobre isso, beleza? Mas tem que ter esse cuidado e entender o porquê que está acontecendo isso. Porque, por exemplo, a bicicleta desbloqueada, além de perder a garantia, você também força bem mais a bicicleta, beleza? Você falou do. Deixa eu pegar. Você falou do desbloqueio. O desbloqueio é algo feito única e exclusivamente por conta do cliente. A gente não tem nada a ver com isso, ok? Mas a questão da controladora, quando faz o desbloqueio, inverte os fios, você consegue ter uma velocidade a mais da bicicleta, mas ao mesmo tempo isso pode interferir na bateria também, fazendo ela perder muito da vida útil dela, né? Isso, exatamente. E sem a garantia. Isso. Então, assim, ela vai perder de fato, né? Se você desbloquear a bicicleta, ela vai andar mais rápido. Como ela vai andar mais rápido, ela vai girar mais rápido também. Então, vai perder autonomia. É consequência. Ela vai perder. Desbloquear, você vai perder autonomia. Ela vai atingir uma velocidade maior. Você vai estar consumindo mais da bicicleta. E até o pico de potência que ela vai utilizar também vai subir. Então, vai subir, vai consumir mais. Se estiver consumindo mais, vai descarregar mais rápido a bicicleta. Até por isso que desqualifica a garantia da bicicleta. Beleza? Retornando também para essa pergunta do Juninho, é muito bacana a gente receber também esse tipo de pergunta, porque aparentemente essa é uma bike que ele adquiriu para uso próprio, mas isso já mostra também para o lojista que como você falou, ele precisa de um profissional nesse caso desse problema, porque é uma coisa mais pontual. Então já mostra a importância para o lojista de ter um conhecimento a respeito disso, tanto para quem tem a mecânica para atendimento na própria loja, quanto para quem não tem, para poder dar uma orientação para esse cliente e não ter problema futuro e conseguir fidelizar esse cliente. Bacana, é isso mesmo. Né? Outra pergunta que a gente tem aqui também é do Amilcar Oliveira. Ele perguntou se forçando a controladora, alterando a bateria, tem risco de queimar tanto a controladora quanto a própria bateria. Sim. Justamente porque, por exemplo, igual eu falei, ela tem um pico máximo que ela consegue suportar de volts e também em relação à amperagem. Então, se a corrente dela, que são os amperes, estiver atingindo mais, o pico dela estiver atingindo mais, ela vai acabar queimando, né? Porque o pico nominal dela máximo é 25 amperes. Então, se tiver algum pico nesse momento de velocidade máxima, desbloqueou, estou acelerando com ela aqui, chegando a 50, 45, 50 km por hora, vai consumir mais e, consequentemente, vai ter um pico maior. Quando tiver esse pico maior, vai ter algum momento que a controladora não vai aguentar e vai acabar queimando e apresentando um erro no painel. E é por isso também que perde a garantia. Sempre importante ressaltar isso. E o desbloqueio acaba não sendo uma forma legal de utilizar a bicicleta, até em relação às próprias leis do CONTRAN, beleza? Então, é muito importante se atentar a isso. E o desbloqueio da bicicleta acaba não compensando muito, porque você perde garantia, você perde autonomia e você pode acabar danificando a sua bicicleta, além de, consequentemente, diminuir a vida útil da bicicleta, beleza?
O Caio Guilherme também fez uma pergunta aqui, até informaram para ele que foi lá no início da live que você falou sobre os cuidados com a bateria e tudo mais, mas bastante importante o vendedor também conseguir passar esse tipo de orientação, que é se quando você você acabou de utilizar a bike, você pode colocar ela para carregar direto? Você terminou de carregar, você já pode colocar direto na bike e começar a utilizar? Certo, bem bacana, vamos lá. É uma coisa que eu acabei não trazendo e é importante ressaltar isso. Quando a gente está utilizando a bike, por exemplo, utilizei a bike durante 1 hora seguida. Então, ela vai estar passando energia ainda. No momento que eu desligar, não acabou. Ela só está desligada da bicicleta. Porém, tem resquício de energia, digamos assim, passando sobre a bicicleta. Então, fiz isso. Coloquei para carregar na hora, não é o ideal. É bom esperar, por exemplo, deixar a bicicleta, deixar uns 15 minutos ela parada, coloca ela para carregar. Digamos que vai esfriar, esse tipo de coisa. Então, uma coisa que eu gosto até de fazer, particularmente minha, eu tiro a bateria da bicicleta e eu tento ligar ela, porque o painel vai acender e vai apagar. Então ela vai usar o último resquício ali e não vai ter nenhum problema com isso. Ela vai desligar na hora e a energia vai ter parado de passar, digamos assim. Então é seguro aí você colocar para carregar. É mais entender esse tipo de coisa, esse tipo de detalhe, para evitar alguma sobrecarga, evitar danificar a bateria. Beleza? Certo. Mais alguma pergunta apareceu? Por enquanto não. É importante lembrar que todas essas informações para o lojista que está acompanhando a gente Sim. é muito importante. Existem alguns detalhes que parecem que não vão ser utilizados no dia a dia, mas acaba sendo uma dúvida frequente dos clientes, né? Sim. Então, acaba que o treinamento é justamente para preparar para essas situações. Exato. O nosso objetivo aqui na live acaba sendo preparar o lojista, o vendedor, o técnico e até os clientes finais entender mais sobre isso e evitar de problemas futuros. E também, claro, passar mais confiança, preparar mais profissional no mercado de bicicleta elétrica, que cresce aí por ano mais de 300%. Então, é importante, é sempre válido acompanhar, compartilhar. Se você é dono de uma loja, tem vendedor, tem mecânico, tem técnico, para quem está nesse mundo, entender, acompanhar a nossa live, os conteúdos para realmente estar preparado para trabalhar nesse mercado, que tem crescido cada vez mais. Beleza? Certo. A gente está se encaminhando para o final. Para finalizar, a gente vai fazer esclarecer alguns mitos aqui. Né? Acabou que já passou alguns temas aí ao longo da live, mas só para a gente fazer tipo um resumão. Colocar para carregar antes de acabar a bateria estraga. Então isso é mito. Certo. Realmente não interfere. Certo. Deixar carregando durante a noite sempre estraga. Não, também. Não vai estragar sempre. Claro que se você deixar a bike na tomada durante 12, 15 horas, vai danificar. Mas, por exemplo, a pessoa... o ideal na noite de sono seria 10 horas de sono. Mas a gente sabe que ninguém tem 10 horas de sono, né? Dificilmente. Então, eu vou colocar para carregar. Vou dormir, coloco para carregar. Acordou de noite para usar o banheiro, viu que está carregado? Pode tirar já. É bom a gente evitar, porque a longo prazo pode dar um problema. Mas colocar para carregar de noite, não tem problema assim. Beleza? Até porque são baterias de lítio e não de chumbo. E até porque o tempo de carga, em geral, é de 6 a 8 horas. Né? Isso. Então, geralmente dá essa média mesmo. De carregar 100%. A noite de sono, dificilmente a gente consegue passar disso. Certo. Quanto maior a amperagem, mais potência. Vamos lá, não seria necessariamente a amperagem, seria em relação mais à voltagem, um conjunto, né? Então, a voltagem, como eu disse antes, está mais relacionada à controladora, a próprio motor. Então, a amperagem é autonomia, não é potência. Certo. Aqui fizeram uma pergunta em relação à graxa dos motores. É indicado trocar de quanto em quanto tempo? Vai depender muito do uso, né? É até por isso que a gente sempre pede para o cliente ir fazer uma revisão. Claro que a revisão básica não está inclusa essa graxa no motor, porém vai depender muito do uso. Então, para conseguir trazer um tempo para você acaba sendo um pouco mais complicado. Então, para alguém que tem para quem trabalha com a bicicleta, começou a sentir a bicicleta um pouco diferente, sentir ela fazendo algum barulho a mais. Então, eu diria que a revisão básica é 400 a 500 km. Eu diria que a partir dos 800 km é bom já se atentar a isso, para ver se a bicicleta não está secando, esse tipo de coisa, né? Porque vai utilizar, vai gastar, vai secar. Então, é necessário também fazer esse tipo de coisa. Tá? Mas a partir de uns 800 km aí já seria mais legal. Os dois cursos que a gente tem, o básico e o avançado, fala para o lojista, né? Como é que funciona para a gente poder estar vendendo mais. Bacana.
vamos lá, a gente tem 2 cursos, né, aqui do pessoal aqui da Inova. O primeiro seria em relação à montagem, o curso básico seria em relação à montagem e dicas mais básicas sobre a utilização da bike, configuração de painel, e já sobre o curso avançado, em parceria com o Tafarel Lousada, que inclusive vai estar com a gente futuramente fazendo lives, são mais parte de reparo de peça, reparo de motor, como abrir um motor, fazer um reparo nele, sobre fazer um reparo de uma controladora e partes mais da parte elétrica, que é muito interessante também, é muito importante. Quanto mais você souber, mais peças você souber fazer reparo, mais preparado você está para o mercado, beleza? Então a gente também vende esse curso, você pode entrar em contato com o nosso time comercial, tem no nosso catálogo, pode chamar a gente na DM, que a gente consegue explicar um pouco mais, trazer isso para quem quer comprar, para quem consumir e ficar cada vez melhor aí para esse mercado de trabalho, beleza? Como a gente falou, isso ter esses conhecimentos, seja você um mecânico ou até mesmo o lojista que atende, é importante saber até pela orientação que você vai passar para o cliente. Exato. E automaticamente você proporcionar segurança e uma boa experiência para o cliente também traz a fidelização. Então, Exato. acaba que todos esses assuntos são interessantes para quem trabalha no dia a dia com mobilidade elétrica, independente aí da área de atuação. Exato. Né? E é aquilo, né? A nossa live aqui é transmitir conhecimento. Você transmite conhecimento para quem consegue adquirir o conhecimento. Traz confiança, a confiança gera venda e a venda gera lucro e um cliente feliz. Então, cada vez mais a gente entende isso e traz esse tipo de conteúdo para esse objetivo, né? Para finalizar a venda. Você participa de um desses cursos, então você pode dizer que assim, aqui é muito importante, o lojista consegue tirar várias dúvidas para o dia a dia, mas lá ele consegue encontrar mais informações ainda sobre diversos outros assuntos, para além da montagem também. Né? Sim. Então, no curso básico, por exemplo, tem muitas dicas que a gente faz na hora da montagem. De repente, um exemplo que a gente traz no curso seria sobre a montagem da mesinha da bicicleta, que é onde coloca o guidão. Então, a gente sempre, um exemplo besta que de repente as pessoas que não conhecem, na hora de apertar esse parafuso, apertar em X. São 4 parafusos. Então, a gente sempre aperta eles em X, para poder fixar melhor. Não os 2 em cima, os 2 embaixo, ou de um lado só. Beleza? Então, são algumas coisas que tem no curso, para quem não tem muito, de repente, facilidade, muita prática com ferramenta, com parafusos, esse tipo de coisa, no curso a gente acaba trazendo um pouco disso também e, claro, traz valor e facilita no dia a dia. Beleza? Bacana. Acabou que fizeram mais uma pergunta aqui antes de finalizar, é bacana a gente responder. Acaba entrando aqui nessa parte do mito ou verdade. Ele falou que ouviu dizer que é importante esperar 30 minutos antes de pôr para carregar após o uso da bike e esperar 30 minutos para utilizar a bateria depois que finalizar a carga. Isso é um mito ou acaba que é um tempo seguro para esperar? Vai depender. Os 30 minutos eu acredito que seja até muito para poder utilizar a bicicleta, né, depois que carregou. Não tem muito em relação a isso. Então, acho que até uns 5 minutinhos já deu para a bicicleta, as células esfriarem, digamos assim, você consegue utilizar sem nenhum problema. E até, como eu contei um pouquinho antes, sobre carregar a bike. Você utilizou depois de um dia inteiro, aí, depois de 1 hora, 2 horas, tá tudo muito quente, tem resquício de energia. Então espera um pouquinho, desconecta a bateria da bike, tenta ligar a bicicleta para ela se apagar, para dissipar a energia que está nela e colocar para carregar. Então acredito que meia hora já é muito tempo, mas um pouco antes disso já deu bastante. Beleza? Bacana. Então, agora, pessoal, já encerrou aqui os mitos. A gente conseguiu trazer muito sobre as baterias, fez um resumo bem bacana aí sobre ampere e volts, a diferença entre tensão e corrente também. Então, agora a gente vai encerrar a live mesmo, tá? Só deixar um convite com vocês aqui, que toda quinta-feira, às meio-dia, a gente tem as nossas lives, a gente vai trazer em mais plataformas. No mês que vem também a gente vai começar a trazer outras pessoas para poder apresentar a live. Falar sobre mais temas, sobre parte comercial, algumas partes mais burocráticas também e, claro, informações técnicas. O objetivo da live é sempre agregar mais, trazer conhecimento, trazer confiança para quem trabalha com isso. E, claro, toda quinta-feira aqui, meio-dia, Instagram, TikTok, a gente vai trabalhar com a Twitch também, que é outra plataforma, para poder fazer live. Então a gente está expandindo cada vez mais e a gente quer que você que está vendo a live, você compartilha, você acompanha com a gente, comenta também, interage com a gente, que é muito importante para a gente saber sobre o feedback de vocês, sobre dúvidas, o que a gente pode trazer, temas para lives futuras, o
o que é interessante para você, beleza? Comenta aqui com a gente. E claro que a gente vai dar um jeito de sempre estar respondendo vocês, atendendo as expectativas e até superando elas. Beleza? Então essa foi a live de hoje, pessoal. Mais alguma coisa para acrescentar? Aqui no link da bio vai estar também anexado todos os links dos demais perfis. É importante que todo mundo acompanhe lá também, para não perder nenhuma novidade, para conseguir Isso. acompanhar todos os conteúdos e principalmente todas as lives. Como você falou, agora cada live é uma aula e a tendência é a gente expandir ainda mais os assuntos que a gente trata, sempre visando ajudar o lojista e quem trabalha no dia a dia Claro. com a mobilidade elétrica. Então vai estar anexado aí também todas as perguntas que o pessoal. As lives elas vão ficar anexadas também em todos os perfis, para quem por algum acaso não conseguiu acompanhar durante o ao vivo, Sim. vai ficar anexada também. E tanto perguntas podem ser feitas nos comentários, a gente vai ficar acompanhando, e sugestão de tema também. Você, lojista ou mecânico que trabalha com isso no dia a dia e tem uma dúvida frequente aí por parte do seu cliente ou até sua mesmo, pode deixar também nos comentários que a gente consegue atender aí aos pedidos para criar um tema em volta dessas dúvidas. É isso mesmo, pessoal. Beleza? Então essa foi a live de hoje. Lembrando sempre que conhecimento traz confiança, confiança transmite venda e uma venda acaba trazendo lucro. Então, entendendo isso, acompanha a live, segue a gente no Instagram, no TikTok também. A gente vai estar disponibilizando os links para vocês acompanharem. E essa foi a live de hoje, pessoal.